Para quem não me conhece, eu sou o Simon de Moraes e esse ainda é o Horizonte Artificial. Primeira coisa, eu tenho que agradecer bastante vocês. Eu achei que eu não ia ter esse tanto de visualizações. É claro que o número de visualizações ainda é pequeno, mas meu canal ainda é menor ainda. Eu achei que ia ter uma quantidade por volta ali de 2 a 5 visualizações por cada vídeo, mas estou gostando bastante das visualizações. Gostaria bastante de que, se você gostou desse tipo de conteúdo, você se inscreva, deixa o like, assine o sininho e, é claro, coloca um comentário aí do que você está achando dos meus vídeos. E outra, se você não está gostando, é só deixar o dislike e coloque: eu não gostei por isso e por isso, por isso, que eu vou estar procurando meios de melhorar. Lembrando que é um canal de React, eu estou iniciando ainda, meus materiais não são dos melhores, até que microfone, câmera. Eu ainda não sei falar para a câmera, isso aí a gente vai aprender com o tempo, mas eu estou bastante focado nesse canal, espero que ele dê certo. Bom, já falei demais, mas eu vou falar mais um pouquinho. Eu não achei que eu ia fazer um vídeo resposta tão cedo. Porém que no último vídeo que eu fiz, na verdade é o segundo vídeo que eu postei, sobre se o homem realmente foi à Lua, eu tive um comentário, e foi esse comentário aqui que eu vou colocar na tela para vocês agora. Que foi o comentário do PJ DF. Ele colocou assim: é, a verdade é que os Estados Unidos ganharam a corrida da mentira. Só quem não raciocina é quem acredita que o homem foi à Lua. Parece que o mundo acredita mais fácil na mentira do que na verdade. Primeiro, eu tenho que agradecer bastante ao PJ que colocou esse comentário. Fico muito satisfeito, porque é que eu falei, eu criei esse canal para que a gente debata, a gente tenha indagações sobre alguns itens, sobre alguns fatos, né? Porque assim, a gente está acomodado só simplesmente com a informação e não procura saber mais sobre aquilo lá. Eu tô sem saber qual câmera, mas eu acho que eu tô gravando essa aqui, porque eu tô do React, eu tô conversando com essa outra. Mas enfim, então nós não temos o costume de indagar, a gente não está procurando saber das informações. Eu acredito sim que o homem tenha ido à Lua, porém que depois desse comentário do PJ, eu fui atrás de mais informações. Aí eu vou postar esse vídeo, eu vou colocar esse vídeo aqui, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se não, coloca também no comentário. Eu falo: ó, não acredito que o homem tenha ido à Lua por esse motivo. Porém que esse react eu vou dividir em duas partes. Hoje eu vou postar o vídeo. Na verdade não, vou postar o vídeo amanhã. Mas o vídeo que eu tô gravando hoje vai ser o fato pelo qual eu acredito que o homem tenha ido à Lua. E eu vou fazer uma contraproposta também, vou colocar o vídeo de algumas pessoas que provam da maneira de que o homem não foi à Lua. Porém que esse vídeo aqui vai colocar uma pulga na orelha para quem não acredita. O canal que eu peguei o vídeo não foi nem de Serjão, não foi nem de nenhum cara muito famoso não. Porque como eu sou um cara pequeno, eu quero ajudar as pessoas que são maiores do que eu, mas ainda são canais menores. Esse Narrando a Ciência, ele postou esse vídeo aqui tem 5 meses, 6 meses. E eu assisti esse vídeo todinho. Porém que é um vídeo grande, ele tem 33 minutos, eu não vou conseguir postar ele todo, colocar ele todo no React, senão vai ficar muito grande. Mas eu vou colocar uma introduçãozinha aqui e logo eu vou adiantar para algumas partes, que são as partes mais interessantes. Mais interessantes não, o vídeo no total ele é muito interessante. Porém, que eu vou colocar onde que ele narra os fatos. E tem coisa muito interessante aqui que eu não sabia, mas dá de você pensar assim: poxa vida, realmente, bora lá. Deixa eu colocar em tela cheia aqui, vai gostando de minha carinha, essa cara feia. Então bora. Usados da história. John Kennedy, diante Ah, tá. Eu não falei não. No início aqui ele coloca toda a introdução de como iniciou a corrida espacial, que foi pós Segunda Guerra, ali na Guerra Fria, né? Que os Estados Unidos e até então a União Soviética ficava com aquela questão da guerra, de quem tem mais míssil, que tem mais poder militar e tal. Aí eu não lembro a data. Eu sou ruim com datas, sabe? Mas quando a União Soviética conseguiu mandar o primeiro satélite não natural, que seria um satélite feito por humanos orbitando a Terra, aí os Estados Unidos criou
aquela chavinha e falou: opa, a gente está começando a ficar para trás aqui na questão da tecnologia. Aí foi quando foi criado a NASA. E ele mostra toda a introdução de que todo momento a União Soviética estava um passo à frente dos Estados Unidos na questão, na corrida espacial. Aí foi quando o Kennedy falou: não, até tanto tempo nós vamos ter o homem pisando na Lua, porque os Estados Unidos sempre foi assim, coloca a régua lá em cima mesmo, e tenta chegar pelo menos na metade. Mas nesse caso é chegar lá em cima. Do Congresso anunciou que os Estados Unidos levariam um homem à Lua e o trariam de volta em segurança antes do final da década. Não havia planos detalhados, nem foguetes adequados, nem sistemas de navegação prontos. Havia apenas a decisão política e a pressão para transformar a teoria em realidade. A fim de cumprir essa promessa presidencial, a NASA iniciou uma escalada científica e tecnológica sem precedentes. Os programas Mercury e Gemini serviram como laboratórios vivos, testes de reentrada, acoplamento orbital, caminhadas espaciais, controle de navegação e tolerância humana ao espaço. Cada voo revelava novos desafios e novas soluções. Sem essas missões, pousar na Lua seria impossível, pois elas forneceram conhecimento fundamental e básico sobre como operar com segurança no ambiente espacial. Com os fundamentos estabelecidos, a NASA começou a projetar o colossal Saturno V, foguete Só colocando uma notinha, é que a gente, quando fala assim do Apollo 11, a gente simplesmente só dá foco no Apollo 11 e esquece de todo um trabalho anterior até chegar a esse ponto. Então, por isso que as pessoas ficam tão descrédulas com a missão Apollo 11, porque fala assim: poxa vida, como que eles conseguiram chegar nessa tecnologia nessa época, sendo que anterior é que nem telefone, a gente tem um telefone com a câmera, aí o outro é atualizado e assim vai atualizando. Então, antes de chegar a Apollo 11, tiveram várias missões, vários testes, e aqui ele mostra alguns testes que deram errado. que tornaria o sonho lunar viável. Para escapar da gravidade terrestre e alcançar a órbita translunar, precisaríamos de algo muito além da capacidade de qualquer foguete existente. A solução? Um veículo de 3 estágios, equipado com motores capazes de gerar o maior impulso. Eu vou adiantar aqui, porque essa parte aqui todo mundo já está cansado de saber como é que funcionava a questão dos foguetes, quais eram os estágios e os módulos lunares, onde que estavam e tal. Eu vou adiantar aqui. Tragédias. Em 1967, durante um teste de rotina, Esse um aqui foi incêndio Apollo dentro 1. da cabine do Apollo 1 tirou a vida de 3 astronautas. A tragédia expôs falhas de projeto e obrigou a NASA a revisar profundamente os materiais, sistemas elétricos e protocolos de segurança. Foi um golpe devastador, mas também um ponto de virada que fortaleceu o programa e tornou as missões seguintes mais seguras. Após anos de testes, redesenhos e ajustes, a NASA finalmente reuniu os elementos necessários: um foguete capaz, um módulo de comando confiável, um módulo lunar engenhoso, sistemas de suporte à vida, comunicações, navegação, simulações, astronautas treinados e uma equipe de milhares de A partir daqui, a Lua se tornava mais do que possível, e veremos adiante como a ousadia humana se transformou no maior feito tecnológico da história. Um foguete com o nome do Gigante dos Anéis foi a máquina mais poderosa já construída pelo ser humano, com 110 metros de altura, equivalente a um prédio de 36 andares e 2.800 toneladas de massa total. Ele foi projetado para realizar uma tarefa sem precedentes: acelerar uma espaçonave até a velocidade necessária para escapar da gravidade da Terra e seguir rumo à Lua. Nenhuma outra estrutura de engenharia havia sido submetida a tamanha combinação de energia, pressão e precisão. O primeiro estágio era equipado com 5 motores F1, os maiores motores de foguete de combustível líquido já operados. Cada motor gerava aproximadamente 6,77 milhões de newtons de impulso, totalizando mais de 34 milhões de newtons no conjunto. Esse poder colossal era necessário apenas para erguer o foguete do solo e levá-lo aos primeiros 68 quilômetros de altitude. Um trecho Eu vou realizar a adiantar, manobra porque uma parte que é interessante aqui, que as pessoas têm bastante dúvida e questiona, é como que o homem conseguiu voltar da Lua, sendo que existia só aquele módulo lunar que foi pouso. Só que as pessoas acham que era só aquele módulo lá que era a parte que soltou dos primeiros estágios, que fez com que o homem saísse da atmosfera, né? Então, aqui, se não me engano, é a partir desse pedaço aqui que ele mostra que existiam três estágios, que era o módulo lunar, o módulo de serviço e o módulo que ficou orbitando a Lua, que na verdade até que auxiliou que essa órbita, se não me engano, ele orbitando a Lua, que deu mais propulsão para eles conseguirem voltar. Foi a mesma coisa que aconteceu nessa missão Artemis 2.
que enviava rumo à Lua a injeção translunar. Esse estágio utilizava um único motor J2 capaz de ser reiniciado no espaço, uma exigência raríssima para a época. Dentro da carenagem superior do Saturno V encontrava-se a nave Apollo, composta por 3 partes: o módulo de comando, onde os astronautas viajavam, o módulo de serviço, onde ficavam os sistemas de energia e propulsão, e o módulo lunar, que pousaria na Lua. A integração dessas seções era tão sensível que qualquer vibração excessiva poderia comprometer toda a missão. Foi necessário desenvolver novos sistemas de amortecimento e testes estruturais gigantescos para garantir a estabilidade durante o lançamento. Contudo, o Saturno V também enfrentou um problema inesperado: a ressonância Pogo, um tipo de oscilação vibratória causada por instabilidades no fluxo de combustível. Em testes iniciais, essas vibrações foram fortes o suficiente para ameaçar destruir o foguete em pleno voo. Resolver este problema exigiu meses de engenharia fina, adicionando. Eu vou adiantar aqui que esses termos técnicos a gente não precisa, não. Cada desvio tinha de ser corrigido em milissegundos para manter a trajetória ideal. Uma falha nesse sistema e a missão estaria perdida. Para o lançamento, o consumo de combustível ocorreu em ritmo colossal, mais de 13 toneladas por segundo durante o funcionamento dos motores F1. As chamas expelidas tinham dezenas de metros de comprimento e a vibração no solo podia ser sentida a quilômetros de distância. E distante na janela. A Apollo não voava em linha reta, mas seguia uma trajetória curva calculada com precisão para interceptar o campo gravitacional lunar 3 dias depois. Dentro da Apollo, a microgravidade se... Aqui tem uma coisa que ele falou, eu espero que vocês voltem aqui e assistam o vídeo na íntegra, porque eu tô precisando adiantar. Já tem 11 minutos de vídeo. A gente acha que a Apollo 11 ela fez uma trajetória bem reta, né? Mas porém que não, ela fez algumas curvas e durante o percurso ela foi toda... O cálculo, né, fez com que a trajetória fosse corrigida até chegar no ponto. Instalava de imediato. Os astronautas se moviam com toques leves na paredes enquanto objetos flutuavam lentamente. Para a ciência, esses trechos da missão eram oportunidades valiosas. Experimentos, fotografias da Terra em diferentes fases e medições do ambiente do espaço profundo foram realizadas com precisão científica. Fora da proteção da magnetosfera terrestre, partículas solares e raios cósmicos atingiam o módulo continuamente. Apesar disso, o casco da Apollo e o curto tempo de viagem mantinham a exposição dentro dos limites considerados aceitáveis. Durante o trajeto, o computador de bordo e os cálculos realizados no centro de controle monitoravam constantemente a precisão da trajetória. Pequenos ajustes eram realizados com breves acionamentos dos motores do módulo de serviço. Esses disparos alteravam a velocidade em apenas alguns metros por segundo, mas eram suficientes para garantir que a nave atingisse exatamente a altitude e o ângulo correto para ser capturada pela gravidade lunar. A margem de erro aceitável era mínima. Poucos quilômetros de desvio poderiam comprometer toda a missão. À medida que se afastavam da Terra, os astronautas testemunhavam um fenômeno único. A luz solar incidente diretamente no módulo criava extremos térmicos que exigiam constante controle. Uma face exposta ao sol poderia aquecer muito rapidamente, enquanto a face oposta permanecia em resfriamento contínuo. Para equilibrar a temperatura, a nave executava uma rotação lenta e constante semelhante ao movimento de um espeto sobre a grelha, distribuindo uniformemente o calor. O silêncio do espaço profundo contrastava com a intensa atividade dos sistemas circuitos e até os checklists inteiros preparados entre os domínios gravitacionais. Bora lá. Visíveis, isso aqui já foi a imagem da formados por Apollo lava 8, solidificada, Apollo cadeias 13. montanhosas de dezenas de quilômetros e crateras tão profundas que projetavam sombras permanentes surgiam à nossa vista. Para muitos astronautas, essa visão marcava o momento em que a missão deixava de ser uma sequência de procedimentos técnicos e se tornava um encontro real com outro mundo. A fase mais crítica do trajeto começava com a inserção em órbita lunar. Um disparo controlado do motor principal restabelecida, o controle de missão confirmava a fase crucial. A partir desse momento, era astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin se viram diante de um ambiente completamente diferente de qualquer outro já explorado pela humanidade. A superfície da Lua era composta por regolito fino, fragmentado por bilhões de anos de impactos, e cada passo dos astronautas produzia pequenas nuvens de poeira que caíam imediatamente devido à ausência total de atmosfera. O solo era firme, muito mais estável do que alguns geólogos temiam antes da missão, e permitiu que os astronautas se deslocassem com relativa facilidade, apesar da gravidade 6 vezes menor que a da Terra. A iluminação extrema, resultado da ausência de ar, criava sombras de contraste muito alto, algo que somente poderia ser registrado em um ambiente completamente carente de difusão atmosférica. Aqui tá o primeiro, é a questão da atmosfera. E a gente não consegue recriar isso, pelo menos hoje em dia a gente já consegue, né? Mas na época não tinha tecnologia o suficiente para recriar esse tipo de atmosfera. Um outro ponto aqui é a total escuridão, por mais que tenha sol. O sol, né? Porque provavelmente o sol estava contra, né? Por isso que aqui estava irradiando a questão da luz solar aqui. Então, como a Lua não tem atmosfera, isso aqui tudo é preto. Por mais que a gente tenha sol durante o dia. Porque tem a parte escura, né? Que vamos falar que é a noite. Então isso é outro ponto de realmente, não, o homem foi à Lua, porque na época não tinha como fazer isso aqui.
Não tinha como fazer esse tipo de imagem, não. Fotos ali tiradas possuem características E o que nem ele falou também, logo mais na frente aqui, vai falar da questão da polaridade da poeira. Os astronautas, eles andavam e automaticamente, quando a poeira subia, logo eles desciam por conta da gravidade, né? E não é na gravidade, não, é porque eu sou um pouco burro. Então, assim, mas enfim, a poeira grudava muito na perna por conta da polaridade. E isso a gente não consegue recriar aqui na Terra. práticas impossíveis de reproduzir na Terra. O fundo completamente negro, mesmo durante o dia lunar, é outro efeito natural do vácuo e constitui uma das evidências fotográficas mais simples e diretas de que as imagens não poderiam ter sido registradas em estúdios terrestres, onde partículas de poeira e atmosfera dispersariam a luz. O regolito lunar aderiu ao traje dos astronautas de forma intensa, cobrindo botas, luvas e partes do material externo. Essa poeira, composta por fragmentos de vidro microscópicos, é abrasiva e eletrostaticamente ativa, devido ao bombardeio constante do vento solar. A forma como ela se prende aos trajes, e até mesmo o cheiro relatado pelas astronautas, semelhante à pólvora queimada, é consistente com propriedades químicas e físicas impossíveis de replicar em areia, pó industrial ou qualquer material terrestre. Isso se tornou uma das evidências mais contundentes para cientistas de materiais que analisaram os resquícios da missão. As pegadas deixadas na Outra coisa, eu não sei se vocês estão reparando aqui embaixo aqui, ele fala e mostra as imagens de cada missão. A Apollo 11 foi a missão mais famosa. Só que as pessoas tendem a ligar todas as demais missões a só Apollo 11. Então aqui ele já está falando, essa imagem mesmo é da Apollo 15. E o homem foi, se não me engano, depois da primeira vez, se não me engano, foi mais 11 até 17. Então mais 6 vezes a Lua. No total foram 12 pessoas que pisaram na Lua. Lua permanecem uma prova clara das propriedades mecânicas do regolito. A ausência de umidade e a granulometria extremamente fina permitem que ele mantenha impressões nítidas, algo impossível em ambientes secos na Terra, onde o vento, a gravidade e a erosão modificam rapidamente qualquer marca. As fotografias feitas pelo Lunar Reconnaissance Orbiter décadas depois mostram as trilhas deixadas pelos astronautas. Mostram também os experimentos instalados e até mesmo o módulo lunar. Nenhum país no mundo contesta essas imagens, pois elas são capturadas. Aí é que tá. Nenhum país do mundo contesta essas imagens. O que é que essas imagens falam? Mostram. Essas imagens simplesmente são os veículos lunares, o rastro que fica. E por conta da atmosfera e falta de. Vamos falar vento. Porque eu não vou falar termo técnico. Então esse trilho aqui, ó, tá lá até hoje. E como é que foi que isso foi feito? Foram os astronautas que fizeram. Por uma sonda robótica moderna, independente das missões Apollo. Além da observação a olho nu, os astronautas instalaram instrumentos científicos que operaram por anos na superfície lunar. Entre eles, Outro ponto aqui foi na Apollo 11. Isso aqui foi instalado por mãos humanas. E tá lá até hoje. sismômetros capazes de detectar moonquakes, experimentos de vento solar e medidores térmicos do solo. Esses instrumentos enviaram dados contínuos para a Terra até o final da década de 1970, e tais transmissões são documentadas, registradas por múltiplos observatórios e compatíveis com o ambiente lunar. Uma transmissão contínua e multilocal não poderia ser falsificada por qualquer tecnologia da época. Entre todas as provas de que o homem esteve na Lua, talvez a mais irrefutável sejam os retrorefletores instalados nas missões Apollo 11, 14 e 15. Esses dispositivos refletem pulsos de laser enviados da Terra, permitindo medir a distância até a Lua com precisão de milímetros. Eles continuam funcionando até hoje, e diversos observatórios ao redor do mundo, incluindo instituições que não possuem qualquer vínculo com a NASA, utilizam esses espelhos. Não existe maneira tecnicamente possível de obter esse retorno preciso sem que os espelhos estejam fisicamente no local onde foram instalados pelos astronautas. Além disso, os astronautas também trouxeram 382 quilos de amostras de rochas lunares, analisadas por centenas de laboratórios independentes ao longo das últimas décadas. Essas rochas apresentam características impossíveis de serem encontradas na Terra, como microesférulas de vidro formadas por impactos em ambientes sem atmosfera, com grande exposição ao vento solar e ausência total de minerais hidratados. Essas imagens são publicamente acessíveis e confirmam com clareza absoluta a presença humana na superfície lunar. Ao caminhar sobre aquele... Deixa eu falar. Como eu sei que vocês não estão gostando muito dos meus vídeos, que ainda estou aprendendo a gravar, já tem 19 minutos de vídeo. E aqui eu queria trazer mais a questão de vocês procurarem saber da verdade.
Procurar pesquisar mais. Por mais, eu posso até falar que eu tô errado, mas eu acho que não. Na verdade, achar primeiro passo tá errado. Eu tenho certeza que como foi a Lua. E esse vídeo aqui, ele. Não esse que eu estou gravando, mas o vídeo que eu vou deixar na descrição. E eu quero muito que vocês vão lá e assistam. É melhor ficar meia hora aqui assistindo isso daqui do que ficar meia hora no Instagram. Aí vocês vão ter mais ainda. Aqui falta 10 minutos ainda de vídeo ainda. Ele traz mais informações ainda. Então o que eu quero que vocês é o seguinte: independente de você acreditar ou não em alguma coisa, antes de você chegar e falar assim, a pessoa não raciocina por tal motivo, eu acho que a gente precisa de ter, no mínimo, a humildade de querer pesquisar sobre aquele assunto. Então, assim, eu acredito que o homem foi à Lua, e nem por isso que você que acredita que o homem não foi à Lua, você é menos ou mais inteligente do que eu. Eu só espero que você pesquise um pouco e veja pelas suas próprias conclusões e não tenha aquela imagem cética, cética, não sei se fala cética, mas aquela imagem de tipo assim, eu estou certo e pronto, acabou. Então, pesquisa um pouquinho, vê esse vídeo aqui e depois me fala, talvez você possa até mudar de ideia. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição do canal, que é o Narrando a Ciência. Espero que vocês venham aqui. Eu não sou inscrito nele, até porque eu tenho inscrição demais, demais. Mas espero que vocês venham aqui. Ele tem muita coisa falando sobre o espaço. E é isso. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer vocês que ficaram aqui até o final. Por favor, não esqueça de deixar o joinha, se inscrever se você gostou desse tipo de conteúdo. Assina o sininho e deixa um comentário aí, qualquer comentário. Se falou, gostei, não gostei. Ah, o vídeo ficou grande, mas realmente o vídeo ficou enorme, 20 minutos, falando muita coisa aqui e sem pouca informação, até porque eu não sou um cara muito inteligente. Mas, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero te ver no próximo vídeo e fica com Deus.